No momento em que ele saiu do navio, Leilin viu alguém inesperado. A governanta da mansão, Leon, tinha vindo antes dele. Era evidente que ele estava esperando há muito tempo, e até gotas de água em suas roupas se formaram na neblina. Jovem mestre, jovem mestre! O mestre está de volta, e ele disse que você deve notificá-lo assim que estiver em terra. Pai voltou? Bom, vou vê-lo imediatamente. Cuide das coisas aqui, bem como dos despojos da guerra e dos cativos. Comparada a esgueirar-se durante o último ataque, Leilin estava agora se exibindo com ousadia. Ele estava mesmo na esperança de intimidar aqueles que estavam abrigando pensamentos ilegais com essa vitória. No entanto, o único navio que entrou no porto foi o próprio navio de guerra de Leilin. O próprio Tigre Negro havia desaparecido com sua prima Isabel, acompanhada por uma parte dos piratas. Apenas alguns poucos piratas azarados estavam ali, além dos poucos espólios de guerra. Claro, havia também o ex-capitão Steve. Entendido, jovem mestre. Leon inclinou-se. Apenas os ferimentos dos soldados atrás de Leilin deixaram claro que essa batalha tinha sido muito intensa. Milímetros. Jacob, pegue Steve. Vamos embora. Leilin entrou na carruagem sozinho, seguido por Jacob com o prisioneiro. Steve tinha um saco preto na cabeça, pois Leilin não confiava em um cativo tão alto para seus subordinados. Se ele fez, havia uma chance de algo dar errado. Pai. No momento em que a carruagem chegou à mansão, Leilin viu seus pais atuais, Barão Jonas e Lady Sarah. Eles ficaram à espera na porta da mansão, os olhos cheios de preocupação. Leilin imediatamente desceu da carruagem e foi puxada para os braços da senhora Sarah. Oh, minha pobre criança! Era óbvio que mesmo que ela tivesse uma ideia do que Leilin tinha feito, a senhora Sarah ainda estava preocupada. É bom que você esteja bem. O Barão Jonas manteve sua postura de nobre, embora houvesse uma pitada de alegria em seus olhos. Leilin olhou para o pai e depois para o seu mentor, Ernest. O mago deu-lhe um olhar encorajador de aprovação, e arrastou seu manto de bruxo para mais perto de si, escondendo-se com a multidão. Os magos não eram tão bons em se expressar. Neste momento, Leilin viu numerosas tropas de elite atrás do Barão Jonas, todas usando armaduras. Seus olhares frios fizeram-no sentir uma sensação de perigo. Ranque 5 guerreiros. E há tantos nisso. Pai, de onde você tirou isso? Leilin podia ver respeito aos olhos dos combatentes, especialmente de seu líder, mas não havia confiança e preocupação que seus próprios homens tinham. Estas tropas foram evidentemente reforços de uma fonte externa. No entanto, este foi um assunto trivial. Criança, não fique tão imprudente no futuro. É impróprio para um nobre liderar as tropas sozinho. Jonas admoestou Leilin. Se seu único sucessor morresse nessa batalha, ele não seria capaz de lidar com isso. A propósito, pai, por favor, permita-me mostrar meus espólios, bem como os cativos. Leilin bateu palmas e o próprio Jacob trouxe Steve. Embora seus membros já tivessem sido cortados, e ele fosse basicamente um aleijado sem a ajuda de feitiços divinos de alto nível, ele ainda precisava ser vigiado. As sobrancelhas do Barão Jonas levantaram-se, sem reagir aos prisioneiros e às lixeiras que Leilin mostrou. Na sua opinião, Leilin tinha apenas eliminado uma pequena onda de piratas, talvez menos de 20 no total. Eles provavelmente eram pescadores que perderam o desejo de riqueza, razão pela qual ele não dava muita atenção a eles. Mas então Leilin levantou o saco preto sobre a cabeça de Steve, expondo o rosto malicioso à luz do dia. Devido à perda de sangue, o rosto dele tinha empalidecido, o que não fez nada para reduzir o medo causado por olhar para o rosto. Até mesmo a senhora Sarah gritou, dando alguns passos para trás em seu choque e desgosto. Leilin, você assustou sua mãe. Você não deve sujar os olhos de uma nobre com um cativeiro tão baixo. O Barão Jonas nasceu como um nobre de uma família militar e não se sentiu desconfortável quando se deparou com essa situação. Mas até mesmo suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Jonas não conseguia entender por que Leilin trouxera um cativo nojento com suor, sangue e feridas dolorosas à sua frente. O que ele não viu foi que os guerreiros de elite atrás dele agora tinham um olhar diferente em seus olhos.
Embora Steve estivesse aleijado, os grossos calos em seu corpo e os músculos firmes misturavam-se com a aura poderosa de um lutador de alto nível que ainda tinha que se dissipar. Eles tinham uma ideia sobre o que era isso. Sev é o líder dos Tigres Negros. Leyland disse simplesmente, mas isso fez os olhos do Barão Jonas se arregalarem. Deuses! Barão Jonas não se importava mais com a sujeira no corpo de Steve quando ele se aproximou, afastando o cabelo bagunçado em sua testa para dimensioná-lo cuidadosamente. É mesmo ele. Este é o líder dos Tigres Negros, rank 10 lutador Steve. Numerosas grandes câmaras de comércio criaram em conjunto uma recompensa de 500 moedas de ouro para sua captura. Uma das postagens de recompensa é até mesmo no nosso porto, eu não poderia errar. Um bom tempo depois, o barão suspirou e olhou para o filho com uma expressão complicada. Essa criança parecia sempre surpreendê-lo. Sua expedição poderia até resultar em ele ser morto por assassinos se Leyland não tivesse pedido a Ernest para ajudá-lo. Ainda assim, ele perguntou com descrença, desde que Steve está aqui, onde estão os Tigres Negros? Eles foram eliminados, respondeu Leyland levemente. Jacob e os soldados por trás estufavam o peito com orgulho, olhando fixamente para os guerreiros de elite atrás do barão. Boa! Parece que precisamos ter uma conversa séria. Barão Jonas tinha uma expressão complicada no rosto. Depois que Leyland voltou, o riso e a alegria voltaram para a mansão mais uma vez. Até mesmo a governanta Leon, que sempre parecia sombria, revelou um sorriso raro enquanto dirigia Clara e Claire para preparar o banquete. Durante esse período de preparação, o barão ficou em sua sala de estudos, tendo expulsado as criadas para deixar apenas Leyland e Ernest atrás de si mesmo. A informação que Leyland forneceu foi muito útil. Mesmo que eu tenha que pagar um preço enorme, vou cuidar dos problemas com a Igreja do Conhecimento. A voz do Barão Jonas era rouca e baixa. Leyland notou astutamente os olhos injetados e os cabelos brancos perto das orelhas. Era óbvio que ser oprimido por uma pessoa de alto status como o Marquês Louis deixava o barão estressado e irritado. Embora agora pudessem agir um pouco mais livremente, o trauma das ações do Marquês ainda não se dissipara. É apenas meu dever. Afinal, sou parte da família Fawley. Leyland parecia muito humilde. Essa atitude fez com que o Barão Jonas concordasse com a cabeça. Como sabemos quem é nosso oponente, as coisas ficarão mais fáceis. Embora tenha me encontrado com algumas tentativas de assassinato durante a viagem ao continente, estou felizmente ileso. Eu até consegui ver o Arl Griffith. Arl Griffith, o senhor da guerra daquele lugar. Os olhos de Leyland brilharam, imediatamente lembrando-se dele. Parecia que o Barão Jonas pagará um preço, cedendo uma parte dos lucros para obter algum apoio da nobreza regional. Eles enviaram um grupo de cavaleiros com vários lutadores de nível 5. O líder é um posto 9, o que será suficiente para garantir a segurança de nossa mansão. O Barão Jonas observou Leyland com um olhar triste em seus olhos. Ele acreditava que a tentativa de assassinato em seu filho foi porque ele tinha tomado a maioria das elites. Se não fosse por isso, ele não teria sido forçado a lutar contra um terrível grupo de piratas. Ele tentou deixar para trás Ernest e Jacob, que eram ambos profissionais para proteger o porto. No entanto, confiar na proteção dos outros não era uma solução de longo prazo. Leyland franziu a testa ligeiramente. O Barão Jonas viu tudo isso e fez com que ele a sentisse ainda mais. Essa criança já tem sabedoria suficiente para liderar nossa família. Bem, então, como você acha que Steve deve ser tratado? Afinal, ele é seu prisioneiro. Barão Jonas riu, querendo ver como Leyland agiria. Envie um mensageiro para fazer as negociações e devolva-o ao Marquês Louis. Em troca, podemos estabelecer um tratado de paz. Que tal isso? Nossa família é muito fraca depois de tudo. Leyland não se conteve enquanto falava. Bom. Barão Jonas estava prestes a aplaudir seu filho. Ele definitivamente não tinha sido tão racional em tal idade, ele teria reclamado de sua vingança após a humilhação. Vendo essa capacidade de desistir e manter um perfil baixo, o Barão Jonas entregaria a família para Leyland, mesmo que ele fosse inútil em outras áreas. Quem você acha que é o mais adequado? Bispo Tapriz da Igreja do Conhecimento.
Ele é um amigo para ambos os lados, então ele faria um mensageiro adequado. Leylin enfatizou que ele era um amigo, e o Barão Jonas obviamente poderia dizer o que Leylin estava sugerindo. Ele murmurou para si mesmo, ele é uma boa escolha. Com seu status como bispo da Igreja do Conhecimento, Tapriz era o mediador mais adequado. Ele poderia até aumentar o prestígio do Deus do Conhecimento dessa maneira, então ele provavelmente não rejeitaria eles. Depois que tudo ficou resolvido, Leylin resmungou, pai, eu ainda tenho algumas coisas para contar ao mestre Ernest.